Mas uma coisa nunca vocês vão ouvir aqui: nunca falarei mal da congregação. Mais uma vez eu falo, amo essa instituição. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Irmãos, hoje nós vamos abordar um assunto muito importante e muito polêmico. Eu fui ancião na CCB. É um quadro novo que nós vamos colocar aqui no canal e a partir de agora nós vamos abordar irmãos que foram do ministério e saíram da congregação. Saíram do prédio do CNPJ, mas não saíram da presença de Deus. Irmãos, preste bem atenção, cada caso é um caso. Cada irmão que sai da igreja, que sai da congregação, tem, vamos dizer, algo para contar e este algo se torna diferente, porque nem todos saem pelo mesmo motivo. Mas, irmãos, reiterando aqui, irmãos, a congregação cristã no Brasil é uma igreja bíblica, uma igreja onde há disciplina, onde há a excelência, né, da música. Somos julgados aí como a maior orquestra da terra, do mundo, né, irmãos? Somos chamados como a igreja cinza, a igreja do véu, o povo do glória, né, irmãos? Irmãos, e estes irmãos que saem da congregação, eles saem da congregação, mas a congregação não sai deles. Quem nós vamos falar hoje, irmãos, é o nosso irmão Egnaldo. Ele era ancião da congregação cristã no Brasil. E vamos abordar o porquê ele saiu. Vamos aqui, então, rodar um vídeo dele, né? E abordar com todo o respeito, irmãos. Né? Não estamos aqui para julgar nem apontar ninguém, né? Sabemos que o nosso irmão teve seu motivo, né, irmãos? Mas o importante é, irmãos, aqueles que estão firmes no Senhor, permaneça firmes nas suas igrejas. Porque o Deus é o único, Deus é um só, irmãos. Não podemos classificar um Deus para cada denominação. Nós cremos que o mesmo Deus que nós servimos e adoramos na congregação é o mesmo Deus em que a igreja aí, cada igreja que adora, né, a Deus, vai ao mesmo Deus. O segmento é o mesmo Deus, né, irmãos? Irmãos, então vamos abordar o vídeo do nosso irmão ancião Egnaldo. Foi no ano de 1990 que eu conheci a graça de Deus por intermédio da congregação cristã no Brasil. Comecei a servir a Deus ali. Em fevereiro de 91, Deus me deu a graça de passar pelas águas do santo batismo, ainda solteiro, com 21 anos de idade. Fui auxiliar de jovens e menores por 4 anos. Logo em seguida, Deus preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, a irmã Lucélia. Irmãos, o nosso irmão Egnaldo, Deus, ele era ancião da vivo e vivo bem até e os aí dias de ele hoje. narra toda a sua trajetória dentro da congregação, o qual então ele diz que obedeceu a Deus em 1991, né? Ele foi auxiliar de jovens e mais tarde ele casou e permanece até hoje com a mesma esposa, né, irmãos? O irmão já começou já explicando, né? Ele era ancião e renunciou, né, irmãos? Vamos ouvir mais um pouco sobre a história do nosso irmão Egnaldo. Vivo bem até os dias de hoje. Deus me deu, através desse casamento, 3 filhos. 2 estão comigo. Uma já dorme nos braços de Deus.
Na verdade, o corpo dorme, porque eu sei que em consciência ela está no paraíso, aguardando a transformação do corpo, o arrebatamento da Santa Igreja de Deus. Depois de casado, morei no bairro onde conheci a obra de Deus por 11 meses. Depois Deus preparou, construí, embora ainda não tivesse terminada, uma casa aqui no Jardim Paineiras, em Franca, São Paulo. Me mudei para cá, no ano de 97. No ano de 1998, fui colocado para cuidar do livro na igreja. E no ano de 2000, fui apresentado para ser cooperador do ofício ministerial. Fiquei nesse ministério de 2000 até 2012, quando fui ordenado para ser ancião. Fiquei nesse meu ministério até 2015. O que aconteceu para eu ter saído desse ministério e também hoje não estar mais me congregando na Congregação Cristã no Brasil? Observação: tudo o que vou falar aqui é a mais pura verdade e não ofenderei essa gloriosa instituição. Irmãos, vocês percebem que o irmão está narrando, né, a trajetória dele dentro da congregação. E no final, né, até que nós paramos, ele diz que não vai ofender esta gloriosa instituição, irmãos. Irmãos, o que nós passamos aqui e o motivo da gente estar abordando agora os irmãos que saem da congregação, irmãos, veja bem, eles não estão saindo por causa da visitação do Espírito Santo. Eles não estão saindo por causa da denominação em si espiritualmente. Podem estar saindo por um motivo de homens, ser humano, né, irmãos? Por motivo ali que, veja bem, irmãos, prefere ir servir a Deus em outro local. No começo do vídeo eu falei, sai da congregação, mas a congregação não sai deles. Por quê? O nosso irmão Ignaldo, ele tem uma denominação, não sei se foi ele que fundou, né? Se chama Igreja Cristã no Brasil. Você já pode perceber que o segmento Igreja Cristã no Brasil já muda, Congregação Cristã no Brasil. E ali a liturgia ali do nosso irmão Ignaldo é quase ali paralelo à da congregação. Se mudar é alguma coisa, mas nós vemos ali que é a mesma parte, né? Eu ainda não me atentei a ver algum culto se na pregação tem a revelação e tem ali dado o início em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos... Não ofenderei essa gloriosa instituição. Quero que todos saibam, eu amo a Congregação Cristã no Brasil. Nunca vou cuspir no prato no qual comi por tanto tempo e comi bem. E tive a honra de exercer esses dois gloriosos ministérios. Deixei ali muitos amigos. Tenho muitíssimas boas lembranças, cultos marcantes, tanto os que atendi, quanto de todos aqueles que participei. Infelizmente, eu junto de um outro ancião, não vou falar o nome dele aqui, sofremos uma perseguição. Ele estava com problemas, hoje está até com Alzheimer, caro servo de Deus, mas ninguém percebeu que ele já estava com problemas, estava dando sim um pouquinho de trabalho, mas uma coisa totalmente compreensível, algo que tinha um jeito de ser arrumado, mas ao invés de cuidados nasceu sobre ele uma injusta perseguição. Um dia sua esposa me ligou e falou: irmão Ignaldo, acompanhe meu esposo, está acontecendo isso, e eu já tinha percebido.
E a partir do momento que eu comecei a acompanhar esse servo de Deus, lutando para que ele não tomasse decisões erradas na obra de Deus, mas não adiantava muito, o próprio problema que ele estava enfrentando abriu o leque, para esse tanto de problema que ele criava inconscientemente. Passei também a ser perseguido como se nós dois fôssemos aqueles que estivessem dividindo a igreja, mas nunca fizemos uma reunião, nunca tratamos de nenhum assunto juntos, apenas enfrentamos juntos uma grande perseguição que durou, no meu caso, 2 anos. Enquanto você está bem, você suporta. Enquanto você não está passando nenhum tipo de problema sério, você vai tolerando. A gente sabe que são naturais essas coisas, mesmo no meio da igreja. Cumprimento da Santa Palavra de Deus. Aí, irmão, nessa fala do nosso irmão, se percebe em que ele aí denuncia um certo perseguimento, uma perseguição no ministério, né? Ali podemos observar também que é coisas de homens, né, irmãos? Coisas dos seres humanos. Assim como uma pessoa que pode estar em uma empresa e ali tem perseguição do patrão, perseguição de um funcionário, perseguição de um gerente, né, irmãos? Isso não é diferente, é a mesma coisa que dizem, né, que colocam aí nepotismo na igreja. Nepotismo há em todo lugar, em emprego, em escola, né, em faculdade. Irmãos, são coisas como esta em que o próprio ser humano ainda é falho, né, irmãos? O que nós estamos falando aqui é da falha do ser humano e engrandecendo o nosso Deus. E falando que mesmo, veja bem, o servo de Deus dando este depoimento, ele vai falar contra a obra de Deus e o que ele se alimentou espiritualmente dentro da congregação. Todos esses irmãos que renunciam por qualquer motivo, né, irmãos? Eles sabem o que eles comiam ali dentro era da parte de Deus. E Deus usava muito estes servos de Deus. Uma coisa é certa, irmãos. Nós abordamos esse vídeo não para mostrar, né, algo que denigra a igreja, a congregação, que denigra a obra de Deus. A obra de Deus é santa e maravilhosa, né? Deus é bom e maravilhoso. O que nós expomos aqui são falhas humanas, né, irmãos? O homem tem os seus caprichos, os seus, vamos dizer, suas escolhas, né, irmãos? E nós, irmãos, vamos colocar aqui o restante desse áudio, né, para que a querida Irmandade fique sabendo em que esta obra é linda. Quando alguém chegar aí fora e vir falar, né, de um homem, um irmão, e querendo associar a obra de Deus para que você saia da igreja, para que você saia da onde você está. Não estou falando que o nosso irmão aí está falando isso para sair. Observem que no começo do vídeo ele aí disse que não iria falar mal da congregação porque foi ali em que Deus usou dele e ele comeu bastante espiritualmente. Que ele não iria cuspir no prato que comeu. Muitos cospem, muitos esquecem, muitos negam que Deus usava, né, irmãos? Pelo menos o irmão aí, ele tem aí capacidade, o termo que nós podemos usar, né? Tem a honra, né, de falar em que ele se alimentou espiritualmente. O fato foi pessoas, o ser humano, né, irmãos? Vamos prosseguir com o áudio. Só que no ano de 2014 as coisas começaram a mudar para mim. Fui atender uma reunião especial para a mocidade numa cidade próxima aqui a Franca, coisa aí de 120 quilômetros. Essa cidade se chama Pontal. Cheguei no sábado, participei do culto
e com toda a alegria do meu coração eu atendi aquela reunião da mocidade, que Deus muito abençoou. Os irmãos têm lembrança dela até os dias de hoje. Só que na volta, era mais ou menos ali umas 6h30, 7 horas, já estava bem escuro a estrada, uma estrada onde passa bastante caminhão de cana. Vinha no lado contrário 2 caminhões de cana numa curva, então eu não poderia ultrapassar ninguém, ninguém poderia ultrapassar ali. Só que infelizmente um jovem casal numa moto, um motociclista, fez uma ultrapassagem perigosa, proibida. Aquele poeirão que os caminhões estavam levantando, eu vi quando ele veio ao meu encontro. Joguei o carro para o estacionamento, mas não teve jeito. Ele jogou também a moto para o acostamento. E ali tivemos uma batida frontal. O jovem casal morreu na hora. Aquilo me trouxe muito transtorno, um choque, muito choro. Não esperava que uma missão tão bonita na obra de Deus ia terminar naquilo. E até hoje eu me entristeço quando eu me lembro que 2 pessoas perderam a sua vida ainda tão jovens debaixo do meu carro. Minha família entrou em choque, mas eu agradeço a Deus. A Irmandade de Pontal nos visitou no hospital, nos consolou também a outra família. O menino tinha ingerido alguma bebida alcoólica num churrasco, perdeu ali um pouco do seu reflexo e a gente acabou nessa situação. 8 meses depois, eu tinha uma filha. Vocês se lembram, no começo eu disse que eu tinha 3 filhos, uma Deus levou. Essa menina chamada Samila, que é a menina da fotinha ali atrás, do quadro maior, ela tinha uma escoliose grave na coluna. Ela estava encolhida já 18 centímetros. Irmão, nesse áudio o servo de Deus já explica quando ele foi atender a reunião da mocidade. No trajeto houve um acidente feio e a parte que ali bateu com ele foi falecimento, né? Houve vítima. E logo a seguir ele já fala do falecimento de sua filha, que estava com problema de saúde, né? Aí já começa o servo de Deus já explicando já os motivos, o qual foi a sua... Ela estava encolhida já 18 centímetros, ela tinha 1,61 m, mas quando media estava com 1,43 m. Foi agravando, o pulmão esquerdo já estava sem trabalhar, pressionado. A escoliose é uma tortura que dá na coluna, né? Eu não sei explicar bem aqui a palavra. A coluna sai do lugar e ela forma um S. E ela encolheu a minha filha e passou a oprimir esse pulmão. Não teve jeito, os graus estavam aumentando muito mês a mês. Minha menina cheia de sonho, querendo fazer a cirurgia, nós também, porque não tinha outro caminho, porque se ela não perde a vida aí, ela perderia de um outro jeito. Nós ficamos num jeito que não tinha mais como tomar uma outra decisão. Ela fez a cirurgia em 2015, cresceu os 18 centímetros, mas infelizmente no 5º dia de recuperação, ela começou a ter as paradas cardíacas e Deus levou a minha filha para o reino de glória. Um ancião em especial me perseguia muito. Eu o respeito, já o perdoei, o amo até, porque o tempo passa, a gente é ensinado a ter o perdão no nosso coração. Mas além da perseguição, não me mandou uma mensagem. Quando naquele acidente de Pontal aconteceu tudo, saiu espalhando para todo mundo que eu tinha matado 2 pessoas sem saber o que tinha acontecido. A perícia me liberou na hora, não tive nenhum problema com a justiça, porque todo mundo viu o que aconteceu, nem a família do rapaz me criticou, questionou. Pelo contrário, o pai daquele rapaz, curiosamente um irmão nosso na fé, me mandou um conforto, um consolo, me ausentando ali de toda a culpa, porque ele sabia o que tinha acontecido. O menino andava um pouquinho demais também, né? Mas que Deus o tenha. Esse menino congregou, conheceu a palavra de Deus. Esse ancião, no dia da partida da minha filha, não me mandou nem os sentimentos, não participou de um funeral. Funeral é a coisa mais linda. Até ontem, antes da gravação dessa mensagem, a gente estava conversando. Mais de 2.000 pessoas apareceram no funeral da minha filha. Foi feito num ginásio, porque no velório aqui nenhum deles caberia tanta gente. Louvado seja Deus. Veja bem, irmãos, nesta parte onde o servo de Deus narra que a filha dele operou, né,
ela tinha uma escoliose na coluna, diminuindo o tamanho, né? Houve aí uma progressão de 18 centímetros, mas não aguentou, né? Houve umas paradas cardíacas e Deus acabou recolhendo sua filha para o seu reino de glória. Meus sentimentos, irmão Ignaldo, e ele conta também sobre o acidente que houve, né? Que também, irmãos, é terrível, né? A gente não sai na rua para fazer nada com ninguém, né? As pessoas andam loucas, né? Por este Brasil inteiro, né? Deveria estar em alta velocidade. E o servo de Deus já estava ali, já machucado com aquilo, houve o luto em casa. E ele narra neste vídeo, aonde havia a perseguição. E não houve ali alguém que fosse em sua casa fazer uma visita, né? Ali para ele. Já estava com o coração machucado, né, irmãos? Né? Tanta Vamos gente. acompanhar o restante para Louvado nós seja Deus. abordar. Aí, meus irmãos, eu atendi a 7 igrejas, todas elas estavam tendo, infelizmente, a mão do homem para prejudicar o meu trabalho, o meu ministério, por causa dessa perseguição. Quem quiser conferir aí com pessoas justas, venham a Franca, conheçam a história do meu Ignaldo. 15 dias após eu ter sepultado a minha filha, fizeram coisas graves na minha igreja. Eu estava numa reunião, não suportei a pressão, não deveria ter ido nessa reunião, pelo menos a lógica seria essa, mas fui. Quando aconteceu o que aconteceu, fui para cima desse ancião, tive um surto, a gente é ser humano, e eu falei coisas verdadeiras, mas num nível de voz que talvez não deveria ter falado. Algumas coisas até não deveria ter falado, deveria ter guardado para mim, mas por isso eu fui afastado por tempo indeterminado do meu ministério. Foi nesse interim, tentei congregar mais um mês, mas a pressão foi grande, a humilhação foi grande demais. Foi usado púlpito, tribuna para pregar para minha esposa, para pregar para mim, sugerindo até que a minha esposa me largasse, me deixasse. E no dia das reuniões, pedi misericórdia, um tempo para tratamento, disseram para mim que misericórdia não era o que eu estava pensando. Irmãos, companheiros de ministério que eu ajudei, levantaram todos a mão contra mim, mudando aquilo que eu tinha falado para aquele ancião mais velho. Então, já neste áudio, o servo de Deus já explica bem melhor em que ele foi em uma reunião, parece que já tinham tirado a liberdade, após o funeral de sua filha, já tinham tirado a liberdade, ele foi em uma reunião e chegando ali houve uma exaltação do seu lado, né? Do seu lado, o qual então foi ali os irmãos mais antigos tirado de vez a sua liberdade. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia, por qualquer motivo, perde-se o ministério, a liberdade, né, irmãos? Principalmente dentro da congregação. Não é diferente de antes. Hoje em dia é a mesma coisa. Às vezes as pessoas querem se explicar o porquê aconteceu. Porque tinha uma perseguição daqui, dali. Como o nosso irmão Ignaldo aí colocou desde o começo. Ele enfatizou que, graça santa de Deus, uma igreja maravilhosa, congregação, uma igreja onde Deus fala. As pessoas às vezes, irmãos, fala da igreja, fala da obra de Deus, comparando-se ao homem, aos caprichos do homem, né? Com certeza, ali, né, no caso da discussão, não sei se houve agressão verbal da parte do nosso irmão Ignaldo com os anciãos mais antigos, os ânimos exaltados, né, irmãos? E isso é o homem, irmãos. O que eu quero colocar aqui é que quando chegar alguém aí, né, canais críticos, outros canais, vêm falar que a congregação, que eles não falam homens, eles falam congregação cristã. Eles não falam, o homem é falho, errante, falha às vezes, né? É prepotente. Não, eles falam da igreja, da obra de Deus. E prejudica, né, irmãos? Prejudica.
dá escândalo na obra de Deus. E na congregação a obra de Deus é pura, é santa, é imaculada. Vocês podem ver que o nosso irmão está numa igreja onde é a mesma coisa da congregação. Em nome do Senhor Jesus, né, o templo escrito Igreja Cristã no Brasil. A mesma coisa, irmãos. Que a congregação não sai de dentro do coração da pessoa. Vocês podem ver o perfil do nosso irmão Ignaldo é diferente de outros perfis de pessoas que saem da congregação de uma outra forma. Uns porque queria de cooperador para ancião, outros porque queria inserir um outro evangelho, que não foi o caso para aquele ancião mais velho. Vamos acompanhar o resto. Por fim, meus irmãos, não tive uma outra opção, não dava mais para mim, para minha família, todo mundo abatido. E nós deixamos a congregação cristã no Brasil, mas não deixamos de servir a Deus. Hoje eu, irmão Ignaldo, sirvo a Deus numa igreja pequena, que só existe aqui em Franca, na mesma linhagem, chama-se ICB, Igreja Cristã no Brasil. Hoje sou ancião ali, junto com os meus companheiros estamos lutando pela obra de Deus. E eu creio que a igreja é apenas um veículo condutor, o caminho é Jesus Cristo. Então a Assembleia de Deus é um caminho, é um veículo condutor. A Congregação Cristã no Brasil, a Igreja Quadrangular, qualquer obra que na sinceridade serve a Deus, é um veículo que a gente pega para ir para o céu. Mas ninguém vai para o céu se não for por um caminho chamado Jesus Cristo. E nesse caminho eu estou, louvado seja Deus. Para quem acompanhou essa mensagem até aqui, eu espero que vocês continuem acompanhando o meu canal, ouvindo as mensagens. Não farei outro vídeo nessa natureza, porque eu só quero falar de coisas boas, eu só quero falar da palavra de Deus, eu só quero transmitir as mensagens. Continuo muito crente, minha família serve a Deus, meus filhos são músicos na igreja, minha esposa é organista, a minha menina que Deus levou era auxiliar de jovens e menores. Esses 2 meninos que estão comigo, pela graça de Deus, os batizei e foi uma alegria muito grande para o meu coração. Creio que não perdi o dom da palavra, não perdi o dom da comunicação espiritual e vou servindo a Deus. Peço oração a todos. Você agora que não sabia, conhece a minha história. Se sentir-se bem, continue no canal ouvindo as mensagens. Se não se sentiu bem, pode retirar a sua inscrição, não tem importância, eu compreendo, porque muitas pessoas querem que a gente esteja ali onde a gente nasceu para Cristo. Mas se eu tivesse nascido para Cristo na Assembleia, na Quadrangular, eu estaria com direito de salvação da mesma maneira, eu creio assim, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, fui ancião de 2012 a 2015, tive em tão pouco tempo nesse ministério muitas vitórias. Agora eu quero me comunicar aí através da igreja na qual eu sirvo a Deus e por esse canal, Belas Mensagens Ignaldo Gomes, e pelo outro canal que eu tenho, que é o Belas Mensagens Oficial. Estou muito feliz na presença de Deus, creio ter esclarecido. Volto a falar, estou fazendo esse vídeo porque muitos irmãos me perguntam: você é cooperador, você é ancião, você tem o dom da palavra? Eu estou explicando aqui. Já fui ancião com muita honra na Congregação Cristã no Brasil. Já fui com muita honra cooperador, auxiliar de jovens, trabalhei na contabilidade da igreja com muito prazer. Até hoje muitos irmãos de lá me ligam, pedem visita, eu faço, eu vou na casa deles. Não sofro praticamente nenhuma discriminação, a não ser pessoas que não conhecem toda a verdade. Os irmãos não explicaram claramente para a igreja sobre o meu afastamento, sobre o meu desligamento depois. Histórias são criadas terríveis, né? Não sei como a mente humana cria tanta história. Dizem que eu agrido a minha esposa, que eu já me separei da minha esposa, e aí vai, que eu fiz tantas coisas, mas eu digo para os irmãos, diante da graça de Deus, não pequei, não cometi nenhum tipo de pecado grave. Cometo o pecado que todo mundo comete no dia a dia, né? A gente erra por fala, por pensamento, mas nunca cometi um adultério, nunca cometi uma fornicação, nunca defraudei os meus irmãos, nunca pus um dinheiro na mão que não fosse meu, trabalho para ganhar o pão com honestidade, viajo aí com os meus livros para todo lado,
trabalho por minha conta e Deus tem abençoado. Com o meu salário criei os meus filhos, nunca precisei de um centavo da igreja e de ninguém da igreja. Embora em momentos difíceis o amor existe, a gente já foi atendido, já passei por muitos problemas, a piedade já me socorreu, Deus me socorreu de várias maneiras, como Ele vai socorrer você também. Então está aqui essa explicação breve, espero que os irmãos continuem me acompanhando. Aqueles que não entenderam a história, fiquem livres para tomarem a decisão que queiram. Mas aqui no canal tem gente de toda a igreja, de toda a classe social, recebo apoio, manifestações de todos os lugares. Anciães, amigos meus me ligam, diáconos, amigos meus me ligam, apoiam o meu trabalho, conhecem a minha história. Agora, pessoas ignorantes acreditam no que as pessoas falam, e eu não estou aqui para correr atrás e corrigir nada do que as pessoas falam. Quem inventa uma história, quem levanta um assunto, quem cria situações, eu não tenho mais nada a ver com isso. Quando alguém fala de você, o problema não é seu mais, é de quem está falando, é de quem está inventando. Essas pessoas que inventam histórias sobre mim, elas vão entregar essas histórias para Deus. E para Deus eu vou entregar uma carreira vitoriosa, se Deus quiser. Eu, a irmã Lucélia, que é minha esposa, o Lucas Paulo, que é meu filho mais velho, flautista e encarregado na igreja, a minha filha Ana Paula, que toca, que as irmãs tocam na nossa igreja, ela toca um instrumentinho, escaleta, está aprendendo órgão também. Eu tenho uma família abençoada, então essa família me acompanha, essa família me ajuda e eu agradeço a Deus por ela, louvado seja Deus. Então está aqui, meus irmãos, fiz o meu esclarecimento. Eu espero que as pessoas entendam. Os que entendem e me amam, continuem aqui. Os que não entenderem, fiquem à vontade para fazer o que quiserem. Mas uma coisa nunca vocês vão ouvir aqui. Nunca falarei mal da congregação. Mais uma vez eu falo, amo essa instituição. Irmãos, preste bem atenção, que o servo de Deus falou, acabou de falar. Ele não vai falar mal da congregação. Ele ama esta instituição. O servo de Deus, ele tem a sã consciência. O que houve com ele na igreja não foi a parte litúrgica, não foi a obra de Deus. Foi homens. Eu reitero e falo de novo, irmãos. O homem é que atrapalha a obra. É o homem em que deixa a obra, né, às vezes aí, desejar, né, irmãos? Mas aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, irmãos, é difícil servir a Deus na congregação cristã no Brasil. Porque nós sabemos o valor, nós sabemos que Deus fala, a obra é linda, santa, pura, imaculada, né, irmãos? Mas às vezes quando há esses percalços, irmãos, veja só, o servo de Deus, ele foi sentado, perdeu a liberdade por motivo aí, vamos dizer, de discussão, né? Segundo ele narrou, que houve uma perseguição, segundo ele, né? Também ele narrou, sua filha o senhor recolheu, houve o primeiro acidente, onde houve pessoas que jogaram a culpa sobre ele, né? Imagine, irmãos, uma pessoa já quando há um acidente que acontece esse tipo de coisa, imagine a mentalidade da pessoa como fica, né? Fica ali, mesmo ele não sendo culpado, mas o próprio inimigo fica ali na mente, falando algo, né? Acusando. Tem sempre o acusador, né, irmãos? Mas o importante, irmão Ignaldo, o importante, e eu fico feliz, irmão, é por isso que eu estou fazendo um vídeo abordando aí o depoimento do nosso irmão Ignaldo, é que ele era ancião na congregação, saiu e não foi para o mundo, está feliz com a sua família. O importante é isso. Filha organista, parece que a esposa organista, os filhos todos músicos. Irmãos, está buscando a Deus, está servindo a Deus, está adorando o nome do Senhor Jesus. Ele sabe que ele está numa igreja em que ele pode adorar a Deus, mas que ele foi ancião de uma igreja em que essa igreja ele sabe que a obra de Deus também está ali. A graça de Deus se faz presente.
Porque a graça de Deus é o quê? Esse dia na live me perguntaram, mas Paulo, graça de Deus não é bloco, não é congregação, não é. Mas é o que está ali dentro, é o que nós vamos buscar, o que nós vamos adorar. E Deus responde, irmãos. Né? A graça de Deus é o quê? É Cristo Jesus que se faz presente, né, irmãos? Que é o nosso intercessor. Deus abençoe nosso irmão Aguinaldo, felicidade mesmo, porque hoje em dia a gente vê pessoas que saem da congregação e ficam aí, né, vindo na internet, cuspindo no prato que comeu, jogando pedra, falando que a congregação ali é tudo, né, que não é uma igreja bíblica, que ali prega errado. Irmãos, olha só o que o servo de Deus, nosso irmão Aguinaldo, aí foi sincero no que disse. Irmãos, e concordo com o gênero e grau que o nosso irmão explicou, né? O que houve aí, né, entre ele, alguma discussão entre os anciães, né? Houve aí então, deram brecha para o inimigo entrar, né, tanto um lado como o outro, né? Ele poderia estar hoje servindo a Deus, atendendo as reuniões da mocidade, dentro da congregação, né, irmãos? Conforme ele disse, com a palavra dele, né, elogiando, e ele foi bem sincero quando disse, eu não vou falar mal. Por quê? Ele não tem que falar mal da congregação. Ele só explicou o motivo. Porque hoje em dia, quando algum irmão, assim que nem o nosso irmão Aguinaldo, né, boa índole, pai de família, servo de Deus, quando sai da igreja, eles se acham ali, né, logicamente, passar para o público o motivo que ele saiu, que ele não foi aquela má pessoa. Porque tem pessoas, irmãos, que quando sai da igreja, ele inventa coisa, ele fala que porque não está entre nós, é isso, é aquilo, e não são todos assim não, viu, irmãos? Tem uns que são, mas não são todos. Devemos analisar. E este vídeo aqui, faço questão de pôr. Deus abençoe, irmão Aguinaldo, você e sua família e seus filhos. Sirva a Deus aonde o irmão aí recebe, né, a presença de Deus. Deus está em todos os lugares, irmãos. Se a sua igreja, logicamente dá para ver aí que é a mesma coisa da congregação, a sua igreja tem a doutrina, em que essa doutrina, a Bíblia aí se faz presente, os ensinamentos, a doutrina, as obras em Cristo. Então, né, são vários apriscos, mas a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo não é só a congregação, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus. Peço para a nossa querida Irmandade, encarecidamente, deixar aí os seus depoimentos a este respeito. Conhecer um pouquinho da história do nosso irmão Aguinaldo. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.